E aí, eu sou a Cass e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai ter uma dica de série, que na verdade não é nem tanto dica assim, porque todo mundo conhece essa série, mas vai ser uma dica de série igual. Então, simbora pro vídeo. Recentemente saiu na Netflix a nova temporada de Round 6, ou Round 6 aqui pra gente. E eu tenho que falar muito sobre essa série, porque primeiro que ela foi um estrondo a primeira temporada quando ela lançou, já faz 3 anos mais ou menos ali, ela lançou em 2020, 2021 mais ou menos, e ela explodiu assim aquela bolha completamente, porque é tanto que ela não era uma série programada pra ter sequência, ela era uma série pra ser feita somente uma temporada e ela ser concluída ali, só que foi um sucesso tão grande, como tudo que faz sucesso, né, eles querem farmar um dinheiro em cima e trouxeram a segunda temporada. Aí com isso a gente pergunta, pô, mas será que vai valer a pena? Porque a maioria das séries que inventam de fazer isso, séries filmes, que inventam de fazer isso, de farmar um dinheirinho porque ela foi muito bem sucedida, sempre acabam cagando as suas sequências. Mas adivinha só, Round 6 tem uma boa surpresa, porque ele meio que copia, mas não copia, só que ao mesmo tempo ele copia, mas não faz igual. Eu não entendi. Entendeu? Sacou? Pegou? Não, né? É complicado. Mas é porque ele faz aquela mesma essência da primeira temporada. Porém, ele não faz da mesma forma. Então ele tem um pouquinho da cópia da primeira, mas ele não imita completamente a primeira. Então assim, você vai com aquela expectativa de que, já sei o que vai acontecer. Mas não, meu querido. Você não sabe o que vai acontecer. Sacou? Deixa eu te falar pra um pouquinho do que eu achei da segunda temporada. Me julguem, mas eu gostei mais da segunda do que da primeira. Eu acho que a segunda temporada, ela traz a crítica mais pesada da sociedade do que a primeira. E a gente vai trazer elementos ainda da primeira, que são elementos que fortificou muito e que fez com que a primeira fosse tão boa e tão gostosa, que é aquele momento de tensão, aquele momento de reviravolta em algumas situações e uma história bem diferente do que estávamos todos acostumados. Então assim, ela vai te prender bastante. Antes da gente falar mais um pouquinho, eu vou dar nomes aos personagens, porque eu não lembro direito o nome deles em coreano. Então eu vou chamar, esse aqui vai ser o protagonista, que eu não lembro direito o nome dele, mas eu vou botar também aqui embaixo o nome do personagem, que ele foi o ganhador do jogo da primeira temporada, né? Ele é o protagonista de toda a primeira temporada, bem como ele vai ser também o protagonista da segunda temporada. Então esse é o protagonista. E juntamente com o protagonista nós temos o policial que estava infiltrado como soldadinho, né? Aquela galerinha de roupinha vermelha na primeira temporada. Lembra dele? Que ele leva um tiro, pufa aqui no ombro, meio que desaparece, mas aquela vibezinha do não tem corpo, não foi assassinato. Então, mais do que dito, ele reaparece na segunda temporada. E eu também vou chamar ele de policial, porque eu não lembro o nome dele. E temos também o Frontman, que é o vilão, digamos assim, dessa segunda temporada. E que ele é o irmão do policial, que foi, né, mostrado, né, no final da primeira temporada. A gente vai ter, basicamente, esses três aí que vieram, né, da temporada passada e que todo o desenrolar vai ser em base a esses três. Então assim, a temporada prometeu e ela entregou bastante. Antes de mais nada, vai ter spoiler. Então se você não assistiu a temporada, se você não assistiu a primeira, não assistiu a segunda, não fica no vídeo. Vai lá assistir e depois volta aqui, porque vai conter muitos spoilers. Beleza? Fechou? Combinado? Então bora lá que eu vou contar pra você o que é que eu achei da série. O início da série, ela vai um pouquinho lenta, porém eu gostei de como eles fizeram e de como eles construíram. Porque a gente tem ali o protagonista, onde ele tá dedicando todo o seu dinheiro que ele recebeu e todo o seu esforço para poder desmascarar e acabar com os jogos, porque ele percebe que quando ele ganha, né, no final, aquele ganchozinho ali que deixa na primeira temporada, que ele vê que o recrutador ainda está recrutando, então significa que ainda tem jogos, e ele meio que ficou meio mexido ali, o que é entendível, porque é um jogo um tanto quanto sádico, de certa forma, mas eu entendo o ponto que eles querem tratar o jogo, mas é um jogo meio sádico, e que quem passa, obviamente, fica meio bitolado das ideias, e ele entra lá e fala assim, seguinte, eu vou usar todo o dinheiro que eu ganhei no jogo para tentar acabar com o jogo. Então ele começa a meio que montar uma milícia ali pra inicialmente buscar o recrutador, porque ele precisa desse recrutador para poder chegar nos outros, né, chegar onde é o jogo, e também ele quer montar ali uma galera para ajudar ele a fazer isso. E nessa ele acaba encontrando o recrutador, que dessa vez está usando uma forma meio diferente, que eu acho que aí o pontapé da segunda temporada para aquela crítica bem forte que eles querem mostrar, né, que é justamente a escolha, né, que o ser humano ele é muito corrompível e que ele é extremamente ganancioso, porque o recrutador ele compra comida e compra raspadinhas de loteria, e ele vai numa praça, lá onde eles estão, que tem bastante morador de rua. E ele dá uma oportunidade, você tem aqui uma comida e você tem uma raspadinha. O que é que você quer? E a maioria
escolhe a raspadinha. Tipo, mano, tu tá na miséria, tu tá com fome, tu não tem nada, você vai arriscar ficar mais um dia sem comer pra jogar em algo que é completamente um jogo de azar e que você não sabe nem se você vai ganhar. E obviamente que todos que escolheram a raspadinha perderam. E é isso que ele fala, tipo, mostra que, mano, vocês têm a escolha de fazer. O ser humano tem a escolha de fazer, mas ele vai lá e caga. Entende? E que como tudo se resume à ganância do dinheiro. Que é por isso que todos os jogadores que eles escolhem são pessoas que estão devendo, mas não pessoas, tipo, não são todas que estão devendo de forma inescrupulosa. A maioria é por forma inescrupulosa. E a gente vê que tem muita gente de caráter bastante duvidoso. E a maioria, você percebe que a maioria das pessoas estão devendo por jogos. E sim, jogos de aposta. Um viciozinho que destrói muito a vida de muitas pessoas. Então, vocês já sabem, né? É meio complicado. Estamos passando aí o Brasil, passando por uma vibe meio dessa de uma economia bem acabada por conta dessas casas de apostas e afins e joguinhos online. Enfim, isso é um mal da sociedade no geral, não importa aqui ou em qualquer lugar do mundo. É um mal e divulgação dessas coisas, ela só traz problemas e problemas. E é justamente nesse ponto que também o jogo quer mostrar. O jogo quer mostrar que o ser humano, ele tem uma maldade, que ele vai sempre escolher aquilo que beneficia ele, salvo as exceções. Então eles conseguem pegar o recrutador, encontrar o recrutador, e eles começam a seguir. E nessa meio perseguiçãozinha lá, né, dois caras dele lá, que é contratado pelo protagonista, eles entram em combate com o recrutador e ele inicia um joguinho com eles, um tanto quanto também bem sádico, que é uma roleta russa. Só que ele muda um pouco a regra dessa roleta russa. De início, começa bem, pega lá o revólver, põe uma balinha, 50%, 50%. Chegou e, puf, vai sobrevivendo. Até que ele decide, não, vamos mudar esta regrinha. O que é que a gente vai fazer agora? A chance agora não vai ser mais de 1 para 6. Vai ser de 5 para 1. Então caiu. Ele botou 5 baletinhas lá e girou. E nessa, eles acabam perdendo um dos e sobra outro lá, que vai acabar ajudando o nosso protagonista. E que é aquele alívio meio cômico ali, aquela coisa meio cômica que eu particularmente não gosto muito das produções coreanas. Me desculpem. Mas não é muito assim minha vibe, eu acho muito forçado, acho muito exagerado. Mas enfim, ele vai ser aquele alíviozinho cômico ali. Até que eles iniciam e o policial, lembra que eu falei pra vocês do policial? Ele volta e começa a investigar, só que agora ele tá como policial de trânsito. Porque, né, ninguém acreditou na história dele, todo mundo tava chamando ele meio de louco. Então o que é que ele faz? Ele encontra o nosso protagonista, segue ele. Quando ele chega lá, o protagonista já está de frente com o recrutador. E o recrutador faz a mesma coisa com o nosso excelentíssimo protagonista, que é o joguinho lá do roleta russa, um pouquinho modificado. E adivinha só, obviamente que o nosso protagonista ganha, né? Porque senão ele não seria o protagonista e a gente precisa dele para continuar a história nesta situação. Então o recrutador, por ser muito fiel à causa, ele acaba aceitando perder, né? Porque que sorte mais boa, viu? A do nosso Jang Sung-han, eu lembro o nome dele, nosso protagonista. Porque ele vai lá, na cara e na coragem, e não sai a bala. E aí também a gente tem uma coisa que foi o que eu gostei, que eles começaram a deixar o protagonista menos abestalhado do que ele era na primeira. Então aqui você vê que ele também já não tá se portando meio com nada. Tipo, ele já não tá mais se portando. Se eu tenho que morrer, eu vou. O que eu quero é acabar com isso. E se eu tenho que passar por esse jogo aqui, eu vou passar. E ele, com a sorte muito da boa, acaba passando pelo jogo. E quem acaba caindo, né, morrendo no jogo, é o recrutador. E o policial lá chega, encontra isso, e ele fala, não, espera aí, vamos conversar, que não é bem assim que você está pensando. E, afim, acaba, os dois se unem pra tentar, né, combater essa partezinha aí do jogo. Até porque o próprio policial, ele tem interesse de reencontrar o irmão dele. Que aí vamos ter uma subtrama, que é mostrando o vínculo entre o policial e o frontman, que é o cara lá que vai ser o protagonista, que vai ser o anti-herói desta segunda temporada. Então eles se unem junto com o nosso protagonista para poder dar início à busca. Então eles elaboram 3 planos, né? Eles têm o plano A, o plano B e o plano C. O plano A é o quê? Vou encontrar com o frontman, vamos capturar ele e beleza, vamos acabar com tudo. Esse era o plano A. Inteligente? Talvez não. E eles põem um chip, arrancam o dente do homem, arrancam o dente do homem, põem uma prótese com um danado de um chip lá pra eles irem lá. Então eles vão pra o determinado lugar onde eles tinham que encontrar o frontman. Ele entra na limusine, a galera sai atrás dele seguindo, né? Porque eles acharam que eles não iam perceber que tinha 2 carros seguindo eles. Só que a galerinha lá do mal já tava muito um passo à frente. Então ele faz o quê? O frontman tá na frente, ele não sabe que ele tá ali. Quem tá falando com ele é um porquinho. E ele conversando, e o cara já tem vários atiradores lá perseguindo e sabendo que eles estão lá. E
puf, atira no carro, puf, atira no outro carro, acabou-se, ninguém dá pra seguir mais ninguém, já perderam ele. Aí ele fala, então me põe no jogo lá, porque aí eu quero acabar. Se eu não conseguir acabar aqui de fora, eu vou acabar lá de dentro. Aí o Frontman fala pra ele, tem certeza que é isso que tu quer? Aí ele disse, tenho. Pois tá bom, pois eu vou colocar você lá dentro pra você ver e entender o que é que eu estou te falando. Pra você entender. Porque o que eles querem mostrar é justamente isso, é que o ser humano, por dinheiro, ele é muito mau e ele sempre vai fazer escolhas que são egoístas. E a gente vai ver isso mais na frente. Porque, vem comigo, saca só. Ele vai, apaga o nosso protagonista, leva pra danada da ilha. Aí o protagonista vem, pensa o quê? Tá, plano A, foi de arrasta. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos dar para o plano B. O plano B era o quê? Inteligente que eu fui, eu coloquei o chip. Então minha galerinha que tá lá fora vai me encontrar. E corta pra galerinha lá fora com o chip. O policial lá que ficou 2 anos alugando o danado de um barco com o danado de um capitão pra procurar a danada da ilha, nunca encontrou essa ilha, e eles vão seguindo o microchipzinho lá dele, né, do nosso protagonista, até que eles chegam numa ilha que não tinha nada a ver, encontraram o chip dentro de um coisa de minhoca lá, de um pobre de um pescador que não tinha nada a ver com a história, e ele percebeu, né, ele arranca lá o dente, olha, não tem o microchip, ele falou, lascou-se, agora eu tô lascado, ou seja, plano A, tchau, plano B, tchau, agora o que nos resta, o plano C, e ele dá início ao plano C, que talvez não tenha sido muito inteligente da parte dele. Pelo menos eu acho que não. Porque aí ele começa a tentar mostrar lá pra todo mundo que o jogo é uma carnificina. Ou seja, ninguém vai só jogar um joguinho inocente e quem sobreviver, no sentido de quem vencer, ganha e... Não! E aí ele começa a falar, galera, vocês vão morrer. Todo mundo vai morrer, meu filho. E ninguém dá bola de início. Até que começa o primeiro jogo, que é o Batatinha 1, 2, 3, que ficou famoso, né, aí da primeira temporada. E ele começa a falar, galera, não vamos fazer isso, não é isso, vocês vão morrer, tá, ninguém dá bola, até que começam a perceber que a galera começa a morrer. E isso aí é muito interessante, porque aí o pessoal já fica meio assim, então ele consegue salvar bastante gente da primeira brincadeira, né? Do primeiro jogo, que é diferente da primeira temporada, que acho que mais da metade vai de arrasta já direto naquele primeiro jogo. Então, por quê? Ele consegue formar como é que eu posso dizer? Ele consegue formar um modo de não detectar a galera que tá mais atrás. Porque quem tá na frente, né, detecta o movimento da frente, mas quem tá sobrepondo não detecta. Então, eles vão formando filidianas até que eles conseguem chegar e cruzar a linha vermelha lá e muita gente, né, consegue vencer lá o primeiro jogo. Daí, nessa parte, a gente também tem a introdução de uma nova personagem, que vai mostrar mais o lado lá da galera dos soldados, que essa personagem, ela meio que tá indo em contra algumas coisas que eles eram ordenados a fazer. É tanto que no finalzinho lá da Batatinha 1, 2, 3, um dos caras leva um tiro na perna e ela vê que ele já tinha sido eliminado. Então, por que eu não vou deixar ele? Vai lá e puf, dá um tiro aí, puf, na cabeça do cara. Então, assim, aí ela começa a ir meio de encontro. E você começa a perceber que ela conhece pessoas lá de dentro. E aí vai armar toda a trama pra saber o porquê que ela meio que tá indo em contra as regras. E será que ela vai ser uma futura aliada da galerinha lá? Do próprio protagonista, do policial? Não sabemos. Vamos descobrir na terceira temporada. Quando eles terminam o primeiro jogo, que eles voltam lá, aí ele dando a falar, né? Porque o jogo eles incrementam, porque o Frontman quer provar pra ele que ele tá certo, que ele, Frontman, tá certo com respeito à teoria. Então ele faz o quê? Ele coloca uma cláusula nova no jogo, que é o seguinte: depois de cada jogo, vocês vão votar, vai ser democrático, e vocês vão ter a escolha entre permanecer e ir embora. Sacou? Aí o que acontece? É aí que eu acho que foi a burrada do protagonista, porque talvez se ele não tivesse falado, quando a galera terminou o Batatinha 1, 2, 3, todo mundo já tava meio que desesperado, tipo, vamos morrer, então a maioria já queria sair. Aí ele vai lá e mete lá a bocona e fala, eu já joguei isso aqui, eu já sei, vai morrer, porque ele achou que ele ia convencer a galera. Só que aí a galera, que já é mais gananciosa, a galera FDP falou o quê? Pô, então se tu já jogou, tu conhece, então se tu tá aqui, tu ganhou. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos jogar mais um jogo. Porque eu quero mais dinheiro. Porque o dinheirinho que tem ali não vai dar pra pagar nem 1% da minha dívida. Então, se ele tivesse ficado caladinho, talvez eles tivessem ganhado. Aí vai lá, tem a votação muito democrática, acaba dando empate e, adivinha só, um jogador, que é o último, vai votar. E esse jogador é o 001. E ele vota que quer ficar. Então, a bolinha lá, que é o símbolo de quem quer fazer mais um jogo, ganha. E adivinha só, é aí que eu acho. Que eu pensei que o nosso protagonista tinha dado uma evoluída. Mas não. Eu sei que ele nunca viu a cara do cara. Mas, tipo, quando eu percebi lá que eles colocaram o suspense em esconder quem era o 001, que na hora que mostrou, óbvio que a gente sabia porque a gente tinha visto o final da outra temporada. Aí eu falei, putz, mano,
Já era algo que eu meio que esperava. Só que aí, o que é que acontece? O jogador 001 é o frontman, que tá infiltrado. Aí o nosso protagonista lindo, maravilhoso, não aprendeu com a outra? Ele não aprendeu com a outra temporada? Ele foi lá e fez o quê? Fez amizade com o 001 de novo. Como você é burro. E adivinhe só? O 001 era um infiltrado. A mesma coisa que aconteceu na primeira temporada. Ele não aprendeu nada, praticamente. Nada. Eu falei, podia ter tido um pouquinho assim de desconfiança, sabe? Um pouquinho. Mano, não confia, velho. Não confia. Aí, ok. Eles começam lá a fazer aquela amizadezinha, começam a jogar e vai pra todo esse dilema onde você começa a perceber que as pessoas, elas não se importam mais com a vida, nem delas e nem com a vida do outro, porque ali literalmente é um jogo de sorte, você não sabe se você vai sobreviver ou não, você pode sobreviver, como você também pode não, por dinheiro. Então assim, o ponto que o frontman quer mostrar pra ele tá se mostrando que é muito verdadeiro. Muito, muito verdadeiro. E é isso que ele mostra, que eles estão tentando expurgar a sociedade desse tipo de pessoa. Muito altruísta, talvez. Também bem um pouco, muito macabra a forma, talvez. Mas assim, ele tá mostrando o ponto dele. E ele começa a ver isso, e ele começa a ficar revoltado, porque a galera começa a ir de encontro a ele. Tem uma galera muito chata, mano. Tem uma galera muito chata. Tem uns que eu falo, morre logo no danado jogo, menino, que o povo chato do caramba. Mas em compensação também a gente tem excelentes coadjuvantes que são colocados na série, como a mãe e o filho lá, que eu gostei bastante ali do vínculo. Também é uma parte meio cômica, mas ficou muito da hora. Temos também uma personagem trans que eu achei muito boa a participação dela, e mostra que ela antes era um soldado, né, e que ela quem vai dar ali todo o suporte. Mais na frente a gente fala já sobre isso. Também temos um youtuber que tava lá, que influenciou a galera lá a investir em criptomoedas. Essa criptomoeda acabou e ele, faliu e levou muita gente à falência, inclusive muita gente que tá lá é por conta dele. E temos outra protagonista, não menina, outra personagem também ali da subtrama, que é uma menina que tá grávida desse youtuber aqui e que ele queria que ela, tirasse o bebê, e ela resolve que não, e ela tá muito pistola com ele, entendível, porque ele parecia ser um babaca, e a gente vai tendo essas subtramas, né? Enquanto isso, a galera que tá lá fora, a galera do policial tá lá, porque eles só ficam lá. Isso aí que eu também não gostei de botar temporada, porque não sai do canto, gente, não sai do canto eles. Estão lá, com navio, com comandante, com capitão, mas não sai do canto. A gente descobre depois porque que a gente não sai do canto, a gente descobre, né? Porque o danado capitão é um infiltrado e que tá boicotando a ação deles. Ok, mas bem, né? Podia ter um catito assim também mais de inteligência, menino. Toscó que me dá uma agonia nessas coisas. Mas enfim, voltando lá pra arena do jogo. Depois, no outro dia, né, que eles são obrigados, né, a jogar de novo, os que escolheram, a gente é introduzido a um novo jogo. Não deu sequência aos jogos anteriores, o que foi muito bom, porque senão ia ficar muito repetitivo, ia ficar muito cansativo. E esse novo jogo é muito interessante, eu acho que é um dos jogos mais difíceis, pelo menos na minha opinião, porque eles vão passando por 5 mini-jogos e você tem que ganhar todos pra poder passar, mas você tem tempo. Não é que você tem, você vai ficando até ganhar. Não, você tem tempo pra ir. Se você conseguiu os 5, mas deu tempo, você não cruzou a linha de chegada, sublau, capotou, leva tudo. E depois, já tinha dado essa introduçãozinha lá na primeira temporada, né, que a galera lá que eles eliminam, nem todos eles eliminavam, tipo, de vez. Nem todos davam KO de vez, né? Então, tem a gente que eles atiravam, tipo, na perna pra poder levar, e que já dava aquela sombreada ali de tráfico de órgãos, e que realmente fica super confirmado nessa temporada que é isso que eles fazem. Tanto que ela meio que tá ali em contra disso, e a gente ainda não entende bem o porquê, mas ela tá ali em contra disso, de não entrar nessa mesma pegada aí do tráfico de órgãos, né? Então, nessa parte lá, já vai se metade também. E depois vai ter-se a mesma votação de novo. E adivinha só, eles perdem de novo. A galera quer continuar de novo, porque não é só mais um jogo, pra vocês ganhar só mais um pouquinho. Vai morrer, gente? Não importa não, preciso ganhar mais um dinheirinho. Esse é o pensamento. Aí eles vão lá jogar mais um jogo, que esse também é tipo um cirandinha, que eles têm que formar grupos de acordo com o que a musiquinha lá fala. Forma grupos de 5, aí eles têm que formar um grupo de 5 e entrar dentro do negocinho. Que tem o tempo também pra fazer isso. Se não fizer, ou então se era um grupo de 5 e entrou 4, perderam e... E aí a gente também tem uma dinâmica bem de suspense. O que eu gosto do Round 6 é justamente isso, que eles ficam naquela
aquela pegada ali que você não sabe o que vai acontecer. Será que eles vão sobreviver? Será que eles não vão? Até que um dos jogadores é um amigo do nosso protagonista, que ele pede dinheiro emprestado pra ele na primeira temporada, lembra? E ele tá lá por uma dívida, olha que mundo engraçado, quanta hipocrisia, condenou o pobre do amigo, agora ele que tá lá, né, precisando de money. Aí ele acaba ficando junto com o frontman, né, que é o 001, e ele presencia uma cena onde o 001 acaba eliminando lá um cara. Assim, ali eles mostram que vai ficar meio suspeito, mas, véi, eles já estão jogando. Só podia 2 na cabine. Entrou 3, ele ia morrer se eles já estavam jogando? Tipo, tudo bem que eles queriam sair, né? Mas ele já tava jogando. Aí, tô jogando aqui, eu não vou morrer. Então ele eliminou outro cara e ele achou isso meio, tipo, suspeito. Essa parte aí dele acha meio suspeito. Não gostei muito. Ele achou como, esse cara pode trair a gente. Aí quando eles vão lá ter, de novo, mais uma eleição, tá empate. O 001 não trai eles, então o amigo lá do nosso protagonista fica ziplocked. Ele não fala nada, né? Ele ia contar pra ele, mas ele, então ele não trai, eu não vou contar. Eu também achei meio desnecessário isso. Tipo assim, mano, fala, sabe? Fala, porque, né? Não vai mudar em nada. Até porque, como eu falei, pra mim, é entendível. Se você já tá no jogo ali, se você tá ali e você tá lutando pra poder, na próxima, voltar e sair, você vai ser eliminado à toa? Não vai, velho. Então eu entendi o que ele fez. Mas aí é o enredo de cada pessoa que quer ir igual o Loki. Depois disso, dá empate, então eles fazem o quê? Amanhã a gente vai ter uma segunda votação. Só que a galerinha lá do Mel, ela já queria, ela sabia que ali elas iam a fomentar uma pequena rebeliãozinha. Por quê? Eles deram artefatos que ajudariam a eles se enfrentarem entre si. Deram garrafa de vidro e um garfo pra eles comerem sushi. Ou seja, briguem entre si. E o nosso protagonista deduziu já isso. Ele deu aquela pegadazinha. Ele falou, o seguinte, quando apagarem as luzes, eles vão vir pra cima de nós. Porque eles querem eliminar mais, né, a galera do X, pra poder eles voltarem a ganhar e fazer mais o jogo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai se esconder. Ele vai se esconder embaixo dos beliches. E quando a galerinha lá de macacãozinho vermelho, rosa, não sei o que foi aquela, vir, a gente vai fazer o quê? A gente vai fingir que a gente tá morto e vamos tomar as armas dele e vamos fazer uma revolução. Inteligente? Nem um pouco. Porque você tem meio mundo de homem armado e 5 gatos pingados, você acha mesmo que vocês vão dar jeito nisso? Não vai. Aí você me pergunta, Cas, mas e o frontman? Ele permitiu isso? Permitiu. Porque ele queria saber até onde aquilo ia dar. Até que no momento onde ele viu que ele tinha perdido um pouco o controle, ele faz o quê? Ele vira a casaca, mata os companheirinhos dele, finge a própria morte para o nosso protagonista, que é abestalhado e acreditou, bota a máscarazinha lá do frontman, vem até ele, até o nosso protagonista, e fala, e aí, gostou de brincar de herói? Agora você vai ver as consequências da sua brincadeirinha de herói. E, puf, mata o amigo dele. Na frente dele. Enquanto isso, o resto lá dos soldados ainda que sobreviveram volta lá pra parte do jogo. A gente culmina nessa partezinha aí onde você fica naquele suspense o que aconteceu com o nosso protagonista, que vai ser a 3ª temporada, que inclusive já está gravada e vai ser lançada no próximo ano. E corta pro final pra uma cenazinha pós-crédito onde a gente vê os jogadores observando a bonequinha maldita lá do Batatinha 23 de frente com um outro bonequinho maldito e a gente não sabe qual vai ser o jogo. E o indício é de que os jogos continuam. Então, a 3ª temporada a gente vai ter o desfecho desse enredo todo. Vamos ver o que o nosso protagonista vai passar. Será que ele vai voltar para os jogos? Será que ele vai ficar preso observando todo mundo morrendo porque ainda tá no jogo e tudo que ele tentou fazer não adiantou de nada? Porque realmente a estratégia dele de convencer a galera não foi muito lógica, porque eu acho que foi uma estratégia muito altruísta e uma estratégia muito inocente de uma pessoa que eu acho que não percebe o mundo em que se vive, porque o que o frontman mostra, ele tem completa razão. Então assim, foi muita inocência do nosso protagonista achar que ele ia chegar lá e falar, olha galera, não vamos jogar não, porque todo mundo vai morrer. E a galera ia acreditar. E ele esqueceu quão inescrupuloso é o ser humano. Esse pequeno detalhe. Então vamos esperar aí. Eu particularmente, eu achei sensacional a série. Eu simplesmente maratonei ela. Comecei a assistir o primeiro episódio, não consegui parar de assistir todos, igual eu fiz com a primeira, porque realmente eles te prendem e você fica todo instante querendo saber o que realmente vai acontecer. Então assim, ó, dicasinha bacana, vai lá acompanhar, porque merece, e merece maratonar, porque você vai ficar assim, ó, quero. E já quero também logo o desfecho aí da 3ª temporada, porque eu quero saber o que é que vai acontecer. E me conta também se vocês estão ansiosos. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa aquele likezão aqui, ó, likezão maroto, vem se inscrever, ó, se inscreve aí no canal, vem fazer parte aqui da galera, deixa seu comentário, deixa dica de filmes, de séries, de documentários, de livros, de jogos, de qualquer coisa. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por me acompanhar até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do meu lugar do mundo e tchau!